Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Que bom te ver por aqui novamente. Toda quarta-feira nós temos aqui uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. No vídeo de hoje vamos falar sobre o seguinte tema: não andem ansiosos. Isso mesmo, não andem ansiosos. E, convenhamos, na atual situação do mundo hoje, como o mundo se encontra, o que mais sentimos é ansiedade, não é mesmo? Então eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar muito a sua vida. Antes de ir para o vídeo, eu vou te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botãozinho inscreva-se, toque no sininho para ativar todas as notificações. Sempre que entrar um conteúdo novo no canal, você será avisado. Aproveite também, dê um joinha aí, clique aí no botãozinho do like. Dessa forma, você vai estar nos ajudando a deixar esse vídeo mais relevante no YouTube. E com isso, espalhamos essa mensagem de esperança para o maior número de pessoas. Tá bom? Então vamos para o vídeo. Eu quero começar o Toque de Esperança de hoje lendo com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler do versículo 31 e 32. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra junto comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam pensamentos dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. O Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Que maravilhoso isso! Essa porção da palavra é regada de amor e de cuidado. Não temos por que andar ansiosos se confiamos em Deus, se sabemos quem é Deus. Quando eu leio essa porção da palavra, eu fico pensando que Deus já, com certeza, dentro da sua onisciência, dentro da sua soberania, já sabia que o ser humano ia ter ansiedade com as coisas deste mundo. E ele deixou bem claro: não andeis ansiosos, não se preocupem com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Porque o Pai Celestial, ou seja, o nosso Deus, aquele que cremos, naquele que confiamos, ele sabe de tudo aquilo que precisamos. E se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai perceber que até aqui, até o dia de hoje, o Senhor tem cuidado, tem sustentado. Eu tenho certeza que, como para mim, para você também, não faltou nada daquilo que você precisou. De repente você não tem tudo aquilo que você quer, como eu também não tenho. Mas certamente você tem tudo aquilo que você precisa, como eu também tenho. Então não andem ansiosos por coisa alguma. Coloca toda a sua confiança naquele que tudo pode, naquele que tudo faz. Em Jesus Cristo, nós temos todas as respostas para as nossas ansiedades. A palavra de Deus, ela é recheada de conselhos de como vencemos essa ansiedade, como controlamos essa ansiedade. Porque a ansiedade é uma coisa natural, a preocupação com o amanhã é uma coisa natural. Mas precisamos exercer a nossa fé e não se preocupar com o amanhã. Existe uma frase, não me recordo de quem, que diz que a ansiedade é excesso de futuro. É você ficar pensando muito no futuro, naquilo que ainda não aconteceu,
naquilo que ainda de repente nem vai acontecer e que está tirando o teu sono, está te preocupando, está te deixando ansioso ou ansiosa. Foque em Jesus. Ele tem a resposta para todas as ansiedades da vida. E como eu falei, a palavra de Deus ela é recheada de conselhos sobre a ansiedade. Como controlar a ansiedade. E eu separei pelo menos aqui 4 para que esses conselhos possam nos ajudar a ter um dia mais tranquilo, a viver o presente, sem se preocupar com amanhã. Porque aquele que é todo-poderoso, aquele que é o Criador dos céus e da terra, tem cuidado de mim e de você. E antes mesmo que necessitemos de alguma coisa, Ele sabe daquilo que precisamos. Amém? Então descansa nessa palavra. Eu separei aqui 4 conselhos. Existem vários, mas eu separei 4 conselhos que eu considero importantes sobre a questão da ansiedade. O primeiro está em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler junto esse versículo. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, o primeiro conselho que a palavra de Deus nos dá sobre a ansiedade, se você está ansioso, se você está preocupado com o seu futuro, se você está preocupado com coisas que ainda não aconteceram, se você está preocupado como será o meu amanhã, como eu vou sair dessa situação, o primeiro conselho que a palavra de Deus nos dá é o seguinte: ore. Coloque diante de Deus o seu pedido, as suas súplicas. É isso que fica bem claro nesse versículo, nessa carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, ou seja, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Seja grato a Deus por essa oportunidade que você tem de orar, de estar diante de Deus com gratidão, com amor, e lança sobre Ele toda a sua ansiedade, através da oração. Entenda que essa luta contra a ansiedade você não deve lutar sozinho. Essa luta você não precisa estar só. Quando você sente ansiedade, aquele aperto no coração, ore a Deus. Coloque diante de Deus, porque o Senhor, Ele tem a paz que precisamos. Entenda que paz não é a ausência de conflitos, a ausência de preocupação, mas a paz que vem do Senhor é que mesmo diante de qualquer situação, não importa qual situação seja, não importa a situação que você está passando, não importa o grau de ansiedade que você está vivendo, mas você, diante disso tudo, está em paz. A paz nada mais é do que uma certeza, uma convicção que existe um Deus que te sustenta, que cuida de você. E aí você se sente em paz. Então, o primeiro conselho é: conte para Deus o que você está sentindo. Peça para Deus ajuda. Não encare os problemas da vida, sua ansiedade sozinho. O Senhor deixou bem claro: eis que estarei convosco todos os dias. Seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, de ansiedade, de preocupação. Ele está presente, então peça ajuda. Não lute essa luta sozinho, não tem necessidade, o Senhor está contigo. Então, primeira coisa, ore, coloque diante de Deus através dos seus pedidos, de súplicas e com gratidão por essa oportunidade de se apresentar diante do Todo-Poderoso, aquele que é Pai, aquele que é justo e aquele que sabe tudo o que precisamos. Então, o primeiro conselho é: ore. O segundo conselho está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7.
1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, esse segundo conselho é o complemento do primeiro. Em oração, lance sobre ele, sobre Deus, sobre o Senhor, toda a sua ansiedade, tudo aquilo que tira o seu sono, tudo aquilo que te preocupa, coloque diante de Deus. Porque existe uma certeza, e a certeza é: Ele tem cuidado de nós. Não deixe que essa ansiedade lhe esmague, lhe deixe deprimido. Não deixe que essa ansiedade tire o seu sono. Pegue essa ansiedade e dê a Deus. Coloque diante dele. Entenda que Deus é mais forte do que nós. Deus é mais poderoso. Deus é mais soberano. Então, sempre que a ansiedade aparecer, escolha entregar esse fardo, essa preocupação, essa ansiedade a Deus. E não aceite isso de volta. Sempre que a ansiedade vier, querendo te esmagar, te deprimir, te deixar triste, te deixar extremamente preocupado, tirar o seu sono, não aceite ela. Entregue para Deus. Peça socorro a Deus. Então esse é o segundo conselho. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Entregue a ansiedade para Deus. Amém? Terceiro conselho está no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 3, que diz o seguinte: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, o terceiro conselho é: confie em Deus. Entenda que a ansiedade, ela não vem sozinha. Geralmente a ansiedade, ela vem carregada com medo, com a preocupação, com insegurança. A ansiedade, na verdade, ela é um pacote. Ela nunca vem sozinha. A ansiedade gera em nós preocupação, medo, insegurança. Mas o conselho de Deus para nós é o seguinte: eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Muita ansiedade, ela vem carregada mesmo com esse sentimento de medo, de insegurança, que ninguém vai nos ajudar, que ninguém vai nos socorrer, que essas pessoas que nos cercam, às vezes também estão passando por problemas, dificuldades, mas a própria palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Confie no Senhor. Ninguém é capaz de te ajudar. Ninguém é capaz de te socorrer como o Senhor, que é soberano, que é poderoso. Mas quando estamos em Jesus, como eu falei no início desse vídeo, Ele tem todas as respostas para a nossa ansiedade. Confie nele. Jesus é maior do que todos os nossos problemas, do que toda a nossa ansiedade. Ele sabe exatamente aquilo que você está passando. Não entenda que você sozinho, com a força do seu próprio braço, você pode vencer essa ansiedade. Não. Você não é capaz. Você não é capaz não porque você é uma pessoa fraca. Não, não é isso. Você não é capaz porque você não tem em você capacidades de superar e de vencer sozinho. Então confie no Senhor. Deposite toda a sua fé, toda a sua confiança naquele que tudo pode. E o último conselho, o quarto conselho, está em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, que diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima.
Então, o quarto e último conselho é: não se isole. Não se isole. Muitas vezes Deus pode usar outras pessoas para lhe ajudar, para me ajudar, com palavras positivas, com palavras de encorajamento. Procure pessoas bondosas, se cerque de pessoas que de repente já passaram por aquilo que você está passando. E tenha certeza que essas pessoas com palavras vão poder te levantar, te animar, te encorajar. Se cerque de pessoas que estão caminhando na mesma direção que você. Com fé, com perseverança. Eu não sei se você já observou, na igreja, por exemplo, você vê uma pessoa frequentando a igreja, está lá todos os cultos, e de repente alguma coisa ruim acontece na vida dela. E ela some, ela se isola. E começa a vir a ansiedade, os pensamentos carregados de negatividade: ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não me ama. É a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está numa turbulência. Mas é o contrário. Quando você está deprimido, quando você está ansioso, quando você está passando por sérias dificuldades na vida, não se isole. Procure pessoas que estão caminhando na mesma direção que você, estão caminhando para Cristo, em Cristo e com Cristo. E essas pessoas vão te reerguer, vão te animar. Amém? Então guarde esses 4 conselhos e os pratique nos momentos turbulentos da vida. Primeira coisa, ore a Deus. Quando a ansiedade chegar, ore a Deus. Segunda coisa, entregue toda a ansiedade, todo esse fardo, toda essa preocupação a Deus. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, através da oração, das súplicas. Terceiro, confie em Deus. Não basta só lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Confie naquele que você está lançando a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Como eu falei, até aqui, o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. E quarto conselho, não se isole. Não lute essa luta sozinho. Existem pessoas que te amam, existem pessoas que querem o seu bem, existem pessoas que querem caminhar junto com você. Você é importante para os outros. Entenda isso. Você é importante para Deus e para aqueles que te cercam. Então não fique sozinho. Procure ajuda. Procure pessoas que vão te animar, te encorajar, que vão te lançar palavras de conforto, de ânimo. Entenda, isso vai passar. Isso vai passar. Amém? Eu quero finalizar o vídeo de hoje lendo junto com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Não estamos sós. Não estamos sós. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o Deus que confiamos. Esse é o Deus que amamos. Esse é o Deus que servimos. Ele é o nosso Pai e só quer o nosso bem. Amém? Que essa palavra te abençoe, que essa palavra produza dentro de você esperança e continue firme, perseverante, porque a vitória é certa. A vitória é certa. Amém? Eu te espero então na próxima quarta-feira em mais um toque de esperança. Que Deus te abençoe.